Olá, hoje eu vou explicar a importância e por que nós devemos proteger a porta de entrada da nossa casa. De acordo com o Feng Shui, a porta de entrada da nossa casa é conhecida como a boca da casa, a boca por onde entram os alimentos, a fonte que nos alimenta. E o Feng Shui se refere à entrada de nossa casa, a porta de entrada, como a porta de entrada da energia Ti, ou como muitos conhecem, a energia cósmica. Então, se você gosta do assunto, quer conhecer produtos, como é que você faz para proteger a entrada da sua casa, fica aqui até o final. Eu vou mostrar vários produtos, vou ensinar a usar. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana nós estamos trazendo novos conteúdos, apresentando produtos, ensinando você a usar, para que você possa ter uma vida mais harmônica e mais plena. E vou pedir, já deixa aí o seu gostei para que mais pessoas possam receber esse conteúdo do YouTube. A porta de entrada de casa representa o limite entre o exterior e o interior. É o ambiente que nos acolhe, o nosso lar. Quando nós saímos para visitar, vamos em outros locais com energias mais densas, nós trazemos muitas vezes impregnado na nossa aura, né, que é aquele excesso de energia, né, aquela energia que transborda do nosso corpo, nós trazemos impregnado na aura energias negativas, energias densas. Além disso, pessoas que vêm nos visitar, visitas, também carregam consigo energias que podem ser nocivas ou não desejáveis. Daí a importância de proteger a porta de entrada da sua casa. Mas é importante colocar que a porta de entrada da sua casa, que é chamada pelo Feng Shui como a boca da casa, é a porta que você deve preferencialmente usar no seu dia a dia. Mas existe também a porta de serviço, a porta dos fundos, seja você morador de um apartamento ou de uma casa. Nesses casos também é importante você proteger a porta de serviço ou a porta dos fundos, combinado? Conforme nos ensina o Feng Shui, no sentido de manter e cuidar da harmonização da nossa casa, é importante lembrar conceitos como a organização, a limpeza, evitar produtos, materiais, peças quebradas, estragadas. Então, além disso tudo, existem cuidados específicos que nós podemos e devemos ter com relação à porta de entrada de casa. Eu vou colocar aqui alguma coisa para vocês. Então, como é que é a porta da sua casa? A pintura tem que estar sempre em ordem, não pode ter pintura, porta descascando, porta de madeira que está com a madeira toda estragada, o trinco tem que funcionar e a porta, conforme nos ensina o Feng Shui, tem que ter uma abertura no mínimo de 90 graus e sempre de preferência para um ambiente mais amplo, nada de fechar, porque isso configuraria uma situação simbólica, inclusive de estrangulamento do ponto de entrada de energia. Então, o que você deve fazer? Neste local onde se configura a entrada da sua casa, é bom que o local seja iluminado, esteja em ordem, limpo. Você pode trabalhar e deve trabalhar, por exemplo, com materiais naturais. Então, um cesto de fibra natural ou um móvel de madeira natural é muito bacana. Se você, por exemplo, logo em frente à porta de entrada, colocar um móvel ali de madeira, até para você colocar os objetos que nós vamos aqui indicar e sugerir. Além disso, por outros conhecimentos que vêm adicionar, você também pode trabalhar com plantas. Então, nós estamos falando aí de algumas plantas que são específicas e muito adequadas para você colocar na porta de entrada de casa, no sentido de proteção, no sentido de trazer paz, tranquilidade. Então, nós estamos falando aí da espada de São Jorge, alguns sugerem também a zamioca e também tem o famoso e conhecido vaso de 7 ervas, que inclui ervas como a guiné, a arruda, o manjericão, comigo ninguém pode, pimenta e também o alecrim, que traz otimismo, leveza e clareza de pensamento.
Então, nós já colocamos aqui 2 elementos para vocês. A importância da disposição, da clareza, da iluminação do ambiente, o ambiente que deve, quando você abre a porta abrindo até 90 graus, que dê para um ambiente que não esteja confinado, estrangulado, mas no sentido de amplitude. Falamos das plantas, vamos falar também de um outro elemento que pode e deve ser trabalhado, que são as imagens. Quadros, imagens e símbolos. E daí você vai escolher aquele que para você ter um significado de acordo com a sua fé, com a sua crença. Na Nuriahã, nós temos muitos quadros e imagens, eu não vou apresentar cada um deles agora neste vídeo para não ficar muito extenso, mas vou deixar um link aí na descrição do vídeo desses produtos que nós temos, são vários, e também dos produtos que eu vou apresentar a seguir do Feng Shui, no sentido de baguás, espelhos, e vou ensinar a usar, combinado? Com relação a imagens e símbolos, por exemplo, você pode trabalhar com cruz cristã, uma Ganesha, Buda, olho grego, olho turco, como também é conhecido, cruz ansata. Quer dizer, você tem uma diversidade aí, e a importância de se trabalhar com uma imagem, com um símbolo, é porque imagens e símbolos estão há milênios no inconsciente coletivo e tem uma representação especial para o ser humano, e inclusive de acordo com cada povo, com cada época, de acordo com a sua crença, aquilo que você sente afinidade, no sentido inclusive de estarem impregnados como arquétipos de energias correspondentes. E daí nós estamos falando de vários símbolos e imagens que estão carregados inclusive de significados profundos aqui do planeta Terra, combinado? Então eu quero apresentar para vocês agora 3 elementos que são muito sugeridos pelo Feng Shui. Então são os baguás, os espelhos e os cristais. Eu vou começar aqui mostrando os baguás. Nós temos aqui na loja Nuriahã os baguás. O baguá, para quem ainda não sabe, não conhece, ele tem um formato octagonal que representa, sintetiza o círculo, que simboliza o céu, com o quadrado que simboliza a terra, tá? Então ele é dado, colocado como um elemento de proteção do seu lar. Então nós temos os baguás, e aqui são os trigramas, né? Com um espelho convexo, tá? Como vocês podem ver aqui, o quadro de madeira natural reciclado, e nós temos também a versão dele média, né? E daí com acabamento em cobre, e um bem pequenininho. Estes aqui, estes baguás especificamente, eles têm, todos esses 3 que eu mostrei, tem um espelho convexo. Eu já vou falar da diferença do espelho convexo para o reto, tá? E nós temos aqui as mesmas opções, só que dessa vez com espelho reto. O espelho convexo, a não ser em casos extremamente particulares de profissionais especializados que saibam trabalhar, sempre o espelho convexo deve estar colocado para fora de casa. Então você vai colocar do lado de fora da porta de entrada de casa, tá? Os retos você também pode trabalhar para dentro de casa. Então, como é que você vai fazer? Você vai posicionar um baguá acima do batente da porta, bem no centro, tá? Se você optar pelo convexo, dê preferência para colocar pelo lado de casa, pelo lado de fora da porta de entrada de casa. Como nós estamos falando de proteger a porta de entrada, neste caso, coloque também, se você preferir um reto, coloque para o lado de fora. E nós temos, na mesma razão, outro elemento que é muito usado pelo Feng Shui, são os espelhos convexos, tá? Que também, no caso convexo, sempre do lado de fora, para que, conforme uma explicação simples do Feng Shui, os espelhos como que refletem ou rebatem a energia que está circulando. Então são esses 2 elementos. No caso dos espelhos, a indicação é que você coloque numa altura de aproximadamente 1,80 m.
Um outro elemento que você pode trabalhar e deve trabalhar em conjunto. Então já deu para perceber que um elemento apenas, uma coisinha só, não vai dar conta do recado. Então você precisa aí fazer para você ter uma boa energia na porta de entrada da sua casa, no sentido de harmonização, no sentido de limpeza energética, no sentido de proteção, você vai precisar de mais de um elemento. Então são os cristais. Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês que são muito bem-vindos e muito úteis para você proteger e cuidar da energia da entrada da tua casa. Então, eu tenho aqui as pontas de cristal de quartzo natural, que são largamente utilizadas também e indicadas pelo Feng Shui. Então, aqui o quartzo natural. Você pode, por exemplo, lembra aquele móvel que a gente colocou, que é uma boa opção para você colocar em frente à porta de entrada? Você pode, por exemplo, pôr em cima do seu móvel, além do símbolo, da imagem, você pode colocar, por exemplo, um recipiente como esse com os cristais. E eu vou sugerir alguns cristais aqui que trabalham a proteção, a purificação, limpeza energética e vibração de amor. Então eu tenho a turmalina negra, tá? Que afasta energias negativas e fornece proteção espiritual. A pedra aqui que está em ponta, a ametista, que é uma pedra purificadora, calmante, tranquilizante e também é uma pedra de proteção. Eu tenho a pedra selenita de altíssima vibração, que também é uma pedra purificadora e de limpeza energética, tá? E por último, eu quero sugerir para vocês o uso desta dupla, tá? Que está associada ao nosso chakra cardíaco, que é o quartzo rosa e o quartzo verde, para você impregnar a porta de entrada da sua casa com a energia do amor, da fraternidade e da bondade. E por fim, para quem ainda não sabe como cuidar de pedras e cristais, eu vou deixar aí o link do vídeo que nós fizemos, que se chama Cuidados e Limpeza Energética de Cristais. Você deve fazer uma limpeza periódica, frequente, combinado? E vou pedir mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu curtir, deixa teu comentário, deixa sua dúvida, a gente sempre responde o mais breve possível para que outras pessoas possam também receber esse conteúdo e se beneficiar.